Então, para quem nunca fez, né? Então, a prova é assim, tá? Tem um grama de papel mesmo. Eles dão um imenso formulário, tá? Então, muitas constantes, aí equações de mecânica clássica, as equações do elétron, relatividade, quântica, física moderna, termodinâmica estatística, resultados matemáticos, algumas integrais úteis, tá? Coordenadas cartesianas, cilíndrica, esférica, e aí entra as questões em si, tá? Então, o formulário ajuda bastante, porque principalmente em eletro, né? Tem umas integrais meias malucas, então é bem útil. Então, ele dá as equações de Maxwell, equação de campo elétrico, campo magnético, enfim, né? Se vocês quiserem dar uma olhada, vão passar. Beleza, então vamos lá. Eu não consegui montar um slide bonitinho, tá? Então eu vou escrever sim, resumidamente a questão e a gente vai discutindo. Então vamos começar. Oi, gente, vocês me escutam? Escutam? Beleza. Sim, sim. Então vamos começar com essa aqui, que era lá da prova quando ela era aberta, tá? Que eu acho legal porque eles cobram mais coisas, então dá pra gente discutir bastante. Então você tem um aro quadrado rígido de lado L, resistência total elétrica R, desse jeito aqui. Então, o que está acontecendo? Ele tem um aro quadrado, que é esse aqui, de lado L, resistência R, e você está puxando ele com uma velocidade V para fora dessa região amarelinha aqui, que tem um campo magnético saindo aqui do quadro. Né? Ok. E aí ele fala, né, que num instante qualquer, né, só tem uma região de tamanho S aqui, desse aro que está dentro da região do campo magnético. E aí ele fala, calcule o fluxo do campo magnético através do aro como função de S. Outra coisa que eu preciso perguntar, todo mundo já fez eletro na graduação aqui? Sim? Essa questão... Então vamos lá. Então, o item A, ele pede para calcular o fluxo como função nesse parâmetrozinho S, tá? Então, a gente lembra que o fluxo, ele é integral do campo vezes a área, né? Então, eu estou calculando o campo magnético vezes na área. Então, ele quer qual área? Essa área aqui. Essa área rachuradinha. E aí, qual que é essa área rachurada em função do S? Né? O B é constante, então ele sai da integral, tá? Sai da integral, e agora a gente tem que calcular essa área S. Aí aqui vem um fator matemático, que é, quando a gente tem um quadrado, tá? E esse lado aqui vale S, automaticamente esse aqui também vale S. Tá? Uma identidade, tá? Então, se eu estou movendo com um quadrado, então essa diagonal vai valendo S, esse lado também vai crescendo com S. Então, isso aqui é um triângulo, certo? Então, a área vai ser base vezes altura, dividido por 2. Né? Então, qual que é a base? 2S.
altura, o próprio S. Isso dividido por 2. Tá aqui tranquilo? Aí 2 corta com 2, então fica que é ds ao quadrado. Então, esse é o fluxo magnético em função do S. Beleza. Aí na alternativa B ele pede determine o valor e o sentido de circulação da corrente elétrica induzida no ar. Então o que está acontecendo? Conforme eu vou variando o campo magnético, né, a gente lembra que variação de campo magnético gera corrente elétrica. Então vai gerar uma corrente elétrica induzida aqui nesse aro de resistência E. Então ele quer que a gente determine o valor e o sentido da circulação da corrente. Então vamos lá. Qual o valor da corrente? Vocês têm um palpite de como eu calculo o valor do I? A gente tem o fluxo, certo? A gente tem o fluxo. Então a gente tem que. Essa fórmula não está no formulário, tá? A gente lembra que a força eletromotriz induzida é menos a derivada do fluxo no tempo. Tá? Então, conforme a gente vai diminuindo, aumentando a área, né, isso gera ali uma corrente elétrica e logo uma força eletromotriz no aro. Então, a gente tem que pegar o fluxo e derivar. Uhum. Então, vai ficar assim. Menos del t, ds ao quadrado. Aí você fala, putz, né? Não tem nenhum termo que depende de t. Na realidade, tem. O s está dependendo do t. Aqui o s, na realidade, ele é uma função do tempo. Certo? O s é uma função do tempo. Então, a gente tem que derivar. E a gente usa a regra da cadeia. Então, o b é constante, sai para fora. Então, fica derivada no tempo de s ao quadrado. Então, usando a regra da cadeia, quem que é isso? É tombo 2, S, e multiplica pela derivada do S. Tranquilo essa passagem? Sim. Beleza. E quem que é del S, del T? Velocidade. Então, isso dá menos 2B, SV. Então, essa é a força eletromotriz induzida. Aí, agora, a gente usa aqui E igual a RI, a lei de Ohm. Então, menos 2B SV é igual a resistência, que ele dá no enunciado, vezes a corrente. Então, a corrente é menos 2B SV sobre R. Esse é o valor da corrente. Aí agora ele quer que a gente determine o sentido, certo? Se eu estou puxando o aro para cá, o fluxo está diminuindo, né? Porque eu estou diminuindo a área. Então, pela lei de Lenz, né, vai surgir uma corrente elétrica aqui induzida no aro a fim de se opor ao fluxo, certo? Então, se o fluxo está diminuindo, então vamos pensar, vai surgir uma corrente a fim de aumentar o fluxo. Se o campo está nessa direção, né, então vai ter que vir um contra, né, a fim de aumentar o fluxo. Então a corrente vai estar circulando no sentido horário. É isso? B está diminuindo. Opa, não. B está diminuindo, né? Então, se eu quero aumentar, eu tenho que ainda manter no mesmo sentido, certo?
Tipo, se o fluxo está diminuindo para cá, então vai surgir uma corrente a fim de aumentar, porque ele está diminuindo, né? Tem que ser o contrário. Então vai estar surgindo mais uma corrente nesse sentido, a fim de aumentar o fluxo na direção. Fiz o contrário, como se ele estivesse entrando. Então, como o fluxo diminui, corrente induzida o aumenta. Logo, seu sentido. Olavo, Oi? você pode, por favor, inclinar um pouco o notebook? É que tá com reflexo na parte. Não, é. Oi? Só inclinar um pouquinho o notebook que está com reflexo. Ah, eu vou fechar a janela, eu acho que melhora. Ok. Fecha isso. Melhorou? Não fez diferença? Equipe técnica, como que. Agora melhorou, está melhor. Melhorou? Melhorou sim. Obrigado, tá? Tá dando para ver? Tudo certinho. Está sim, está sim. Beleza. Ok. Então, como o fluxo diminui, agora fica bom para vocês verem ou fica pior? Muda um pouquinho para frente. Então, como o fluxo diminui, né? Eu estou tirando o aro, né? Então a corrente tem que aumentar, então tem que estar no mesmo sentido do campo. Então tem que ser no anti-horário. Alguma dúvida até aqui? Não? Então, assim, até aqui tranquilo, né? Fluxo, força eletromotriz, deriva. Aí, a questão C pede o seguinte. Cadê? Calcule a força total sobre o aro quando a corrente induzida circula nele. Então, ele quer saber, né? Eu não lembro se tem isso no laboratório, acho que não. Mas o que acontece? Quando a gente muda, né, o campo, né, existe a força de Lorentz, né, do campo magnético, né? Então, se a gente estiver puxando, a gente realmente vai sentir uma força puxando no sentido contrário, né? Se opõe ao fluxo. Então, ele quer que a gente calcula essa força. Então, vamos lá. Então, a gente tem que lembrar da força de Lorentz. E a força de Lorentz é F igual a I L vezes P. Ou se não, né, no ensino médio a gente vê assim, né, QV, VB, vetor B. E tanto faz, né? Ah, como a gente está tratando com corrente, então a gente deixa em I mesmo. Só que aí a gente tem que agora determinar quem que é esse L, né? Quem que é o vetor L. Então, vamos fazer assim, ó. Vamos pensar no aro desse jeito. Então, vai ter uma componente da força nessa direção, DF, vai ter outra componente nessa direção. Né? Que a força está atuando no ar. Opa! É o DL. A força está para cá.
eu estou puxando, né? Então a força está nessa direção e os DLs eles estão no percurso do próprio ar. Né? Ok. Como é um quadrado, então esse ângulo aqui é de 45 graus e esse de baixo também é de 45 graus. Certo? Então, quem que é o DL? Que está nessa direção aqui da força. Ele é raiz de 2 sobre 2 DL, na direção X. Vou pensar assim. Então, estou decompondo o vetor de comprimento do aro na direção X, que é onde está apontando a força. Né? Como aqui é 45 graus, né? Então, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Tudo bem? Aí vamos voltar aqui para a força, né? Vamos fazer assim, na forma diferencial. Então, DF é IDL vetor B. Como a gente sabe que a força está na direção de X, eu vou escrever assim. Só a magnitude, tá? Não vamos se importar com a direção. Então, vai ficar I. Quem que é o DL total? Vai ser a soma da contribuição do aro de cima com o aro de baixo. Então, vai ser 2 vezes esse valor. E o B é B. B é constante, não precisamos mexer com ele. Ok? Então, só organizando, vai ficar assim. DF igual 2 cancela com 2, então raiz de 2i dl. Então, o diferencial da força se relaciona com o diferencial do comprimento por esse motivo. Se a gente quiser escrever em forma de vetor, então a força está na direção de x. Né? Está nessa direção. Ah, como que eu sei isso? Né? Regra da mão direita. L, vetor B. Não consigo abrir muito a mão, mas tá na direção de x. E agora, hein? Eu quero o valor da força, não o valor... Então tem que integrar, né? Mas eu vou integrar da onde a onde? Vou ter que integrar do ponto mais baixo do quadrado até o ponto mais alto, que é onde está atuando a corrente desse percurso. Será que eu posso pagar aqui? Acho que sim, né? Então, como a gente chegou ali no DF, então, quem que vai ser a força? Vai ser o 2IB, raiz de 2IB, integral do DL. E aí, quem que é o DL? Se esse pedacinho aqui vale S e aqui é 45 graus, e aqui também vale S, né? Por causa daquela relação, né? Então, eu posso tirar aqui o valor dessa hipotenusa, né? Então, a gente faz que vai dar 2s ao quadrado, né? Então, vai dar s raiz de 2, né? Comprimento da hipotenusa. Uhum. Ok. Então, é isso, né? De 0 até s raiz de 2. Então, esses vão ser os limites da minha integral. Tudo bem? Então, vai dar raiz de 2 e d. E aqui vai ficar a integral de dl é L, então só vai sobrar S raiz de 2. Então, raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. 2 e ds.
na forma vetorial, 2π ds na direção de x. Então, a C era a questão mais dificinha, né? Você tem que pensar que tanto a parte de cima do aro quanto a de baixo contribui, né? Então, por isso que o dl divide em 2. A força está em x por causa da lei de Lorentz, por causa do vetorial. Depois, limite de integração. Uma dúvida? Comentário? Não entendi nada. A gente volta, certo? Sem problemas. Alguém aqui no que está no online quer fazer alguma pergunta da questão? Não, tudo certo até agora, tudo certo. Beleza. Depois eu vou escanear o que eu tenho e mando para vocês também. Posso pagar? Tá dando para ver o amarelo? Tá? Dali não dá, né? Eu aqui mesmo já não enxergo ali. Então, com esse, a gente já revisa força eletromotriz induzida por fluxo, essa equação aqui, e força de Lorentz. Agora vamos para uma um pouquinho mais leve, tá? É o seguinte, a gente tem duas cascas esféricas concêntricas. Pensa que são esferas perfeitas. Uma de raio R1 e uma de raio R2. Aí, essa casca aqui tem uma densidade superficial de carga igual a σ1 e a de fora igual a σ2. E aí ele pede para a gente determinar o módulo do campo elétrico gerado por essas cascas a uma distância R igual a 2R1. Esqueci de falar, o R2 ele vale 3R1. Como ele quer que a gente calcule o campo elétrico a uma distância 2R2, então vai ser nessa distância aqui, entre as cascas, né? 1, 2, 3. Então, ele quer que a gente calcule nesse ponto. Então, como ele quer campo elétrico gerado por densidade de carga, a gente usa lei de Gauss. A lei de Gauss fala, né, que a integral do campo elétrico numa superfície S, que é a gaussiana, tem que ser igual a 1 sobre ε0 da integral da densidade de carga nessa superfície. Sigma dA. Então, esse aqui é a área da gaussiana. Área da gaussiana. E essa integral aqui é a área da onde tem carga. Área de onde é carga. Então, vamos lá. O campo elétrico, a gente vai assumir que ele é constante por causa da simetria radial, né? Que é tudo bonitinho. Então, ele sai para fora da integral. E aí eu fico com a integral dessa superfície gaussiana, que é essa que eu fiz pontilhadinha. Como ele quer que calcula num R igual a 2R1,
Então, a gente tem que pegar essa esfera de raio 2R1. Então, a área da esfera, 4πr², 2R1 ao quadrado. Certo? Essa é a área da superfície gaussiana. Isso tem que ser igual a 1 sobre ε0 vezes a integral da onde existe carga. Se eu estou nessa superfície gaussiana, qual que é a única casca que contribui para a carga? Só de dentro, né? Se a gaussiana fosse fora, eu tinha que considerar tanto a 2 e a 1. Como eu estou aqui dentro, então a 2 ele nem está vendo, né? Nem está sentindo. Então a gente tem que considerar só a casca de dentro. Então vai ser σ1, que é a densidade da casca 1, vezes a área dela, que é 4πr² ao quadrado. Certo? Ah, então por que ele deu essa casca 2? Só para complicar. Para a gente achar que a gente teria que considerar, né, a densidade de carga fora também. Mas a lei de Gauss fala que quando a gente desenha a superfície gaussiana, quem contribui para o campo elétrico é só o que está dentro. A carga encerrada, né, que o Griffiths usa, né? Isso aqui é da área da... onde que é a carga? Então, até aqui tudo bem? Tranquilo? Então, agora... Então, fica esse 4π cancela com esse. 2R1 ao quadrado dá 4R1 ao quadrado. Aqui fica σ1. Oi? Alguém falou alguma coisa? Você falou alguma coisa? Não. Ok. Aí R1 ao quadrado cancela com R1 ao quadrado. Então, o campo elétrico é σ1 sobre 4ε0. Certo? Pelana? Alguma dúvida dessa? Essa caiu em 2024. Faz tanto tempo assim. Então, o importante é sempre lembrar isso, né? Essa integral é da gaussiana e essa aqui é onde tem carga. Né? A gente não esquecer. Então, né, como eu comentei, assim, de umas edições para cá, eles estão cobrando mais coisas que a gente vê no curso de Física 3, né? E muito disso é circuito RC, RLC, né? Essa parte, né? Eu, particularmente, não gosto disso. Eu acho coisa de eletricista. Mas eles cobram, né? Vamos lá. Então, ele fala aqui que num circuito RC, a gente tem um gerador com uma força eletromotriz E, um resistor com resistência E e um capacitor com capacitância C. E ele fala que no instante t igual a 0, ele fecha o circuito. Né? Então, vamos imaginar que tem uma chavinha aqui. Aí, no instante t igual a 0, ele vai fechar esse circuito. Como ele vai fechar o circuito, o capacitor estava descarregado. Né? E aí, conforme ele fecha, o capacitor começa a armazenar carga. E aí ele dá a equação, né, do carregamento do capacitor. Então, a carga ela é QE menos E menos T sobre RC. Essa equação a gente deduz lá em Física 3, né, quando a gente vai estudar um circuito, né, cálculo de decaimento, carregamento, aliás. Então, ele dá essa equação para a gente, né, que é a equação de carregamento do capacitor. Aí ele quer saber em que instante de tempo, qual T, a diferença de potencial no capacitor vai ser metade da diferença de potencial no resistor.
Ou seja, né, em qual instante de tempo, se eu pegar um voltímetro, né, e medir aqui a tensão, ela vai ser igual a metade da se eu medir no resistor. Né? Então, essa é a pergunta. Então, vamos lá. Vamos primeiro calcular a diferença de potencial no capacitor. Tá? Então, no capacitor, a gente sabe que V é a carga sobre a capacitância. Essa é a definição. Né? Diferença de potencial é carga vezes a capacitância. Então, eu pego o que ele deu e divido por C, certo? Então, o que vai acontecer? Só vai morrer esse Czinho que está aqui, né? Que vai dividir com esse de baixo. Então, V do capacitor vai ser E, 1 menos E menos T sobre RC. Tranquilo aqui? Só? Isso aqui é bom decorar, viu? Porque eles não colocam no formulário essas regrinhas de capacitor. Eu acho que não. Acho que não. Ok. Então, essa aqui é a diferença de potencial no capacitor. Agora, a gente tem que calcular o VR, que é no resistor. Então, no resistor, a resistor a gente está mais acostumado, né? Lei de Ohm. Então, quem que é a diferença de potencial no resistor? É R vezes I. U igual a RI. Lei de Ohm. Mas quem que é I? Né? Como ele fechou isso aqui está sendo carregado, então a corrente que está passando no resistor, ela não é constante, né? Ela cresce com o tempo por causa desse capacitor. Então essa corrente aqui, ela depende do tempo. Quem é constante é só o R. Mas quem que é corrente elétrica por definição? É a derivada da carga em função do tempo. É o fluxo da carga, é a taxa de variação da carga no tempo. E qual carga que é essa? É a mesma do capacitor, porque o circuito está em série. Né? A corrente é a mesma. Então, isso vai ser R vezes a derivada desse trem aqui. O CE sai para fora, porque é constante. Né? E a gente fica com a derivada no tempo do argumento ali, né? 1 menos T sobre RC. Até aqui, tudo ok? Certo? Pessoal vai falar da live, estou me sentindo muito blogueiro. Tudo bem por enquanto? Está dando para enxergar? Tudo certo. Ok. Então, derivada de 1, 0, né? Então, a gente tem que derivar só esse termo aqui. Então, vai ficar RCE. Então, a derivada da exponencial é a própria exponencial vezes a derivada do que está lá em cima, né? Então, vai cair 1 sobre RC, perdão, vai cair menos 1 sobre RC, né? Vezes a própria derivada. Vai ficar assim. Cai o menos 1 sobre RC, vezes a própria derivada, que é menos E a menos T sobre RC. Então, esse RC com esse RC aqui de fora cancela. Esse menos com menos fica mais. Então, no resistor, vai dar E. Isso, tá? Então, essa é a queda de tensão no resistor. E aí o enunciado pede que a gente calcule o tempo em que o potencial no capacitor é metade do valor do potencial do resistor. Então, agora a gente só substitui. Quem que é o VC? É E, 1 menos E menos T sobre RC. E quem que é o VR? Epsilon, E a menos T sobre RC. E agora a gente quer encontrar o tempo em que essa igualdade é satisfeita.
E cancela com E. Vai ficar aí aqui, né, vamos passar esse menos Z para cá junto, né, para ficar igual. Então vai ficar 1 igual. Então eu já vou até pôr em evidência. Vai ficar meio mais 1. Certo? Só juntando as exponenciais juntas, né? Então você tem um aqui e meio do outro. Então vai dar 3 meios. De E a menos T sobre RC. Aí eu posso passar essa constante para cá, só para deixar a exponencial isolada. Vai ficar 2/3 na realidade. Igual. Tranquilo? E aí, como eu quero tempo, né? Então eu tenho que tirar ele daqui da exponencial. Então a gente aplica logo.
Tenta falar alguma coisa. Vocês voltaram a me escutar? Sim. Quer fazer muito tempo? Certo? Então, igualei essas duas soluções, trocando o errinho por errão, porque na superfície a solução tem que ser a mesma. Aí, como que eu tiro esse soma daí? A gente usa a ortogonalidade. Os polinômios de Legendre. É o seguinte. I, a integral de 0 a π de PL cosseno θ vezes um PL de cosseno θ seno θ de θ é igual a 2 sobre 2L mais 1 delta de L livre. Então, essa é a ortogonalidade. O EUF também traz essa fórmula lá na parte de fórmulas matemáticas. É meio feia, tá? Mas, no fundo, não é tão assustadora assim. Porque para eu tirar essa somatória aqui, eu vou multiplicar os dois lados por um outro polinômio de Legendre, L', tá? Só não é o mesmo índice, seno θ, e vou integrar eles de 0 a π. Porque aí vai surgir esse termo, certo? Eu vou fazer só de um lado para vocês verem. Então, você tem o somatório do L, ferrão, L mais 1. Aí, aqui eu vou fazer. Vou forçar a aparecer isso aqui. Você tinha só PL, tá? Aí, eu vou multiplicar por um PL', seno θ de θ. Zero aqui, né? E aí, eu tenho que fazer mesmo do outro lado, tá? Esse resultado dessa integral, ela é conhecida já, que é esse. 2 sobre 2L mais 1, delta de L'. Por que isso é legal? Porque quando L for igual a L', isso implica que a somatória só vai ter que somar sobre quando eles forem iguais. Então, esse delta cancela com a soma. E aí, lindo, né? Agora, não tem mais esse termo somado. Mas você ganha isso aqui, né? Esse fator aqui. Certo? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vai sobrar só a L, não elevado a L, e o 2 sobre 2L mais 1. Nesse caso fica mais bonito ainda, porque eles estão os dois do mesmo lado. Né? Os dois estão em ambos os lados. Então, posso cancelar. E agora eu chego numa relação entre o AL e o BL. O AL, ele vai ser o BL. Esse R, ele vai passar dividindo, então vai ficar R elevado a 2L mais 1. Então, eu achei uma relação entre os coeficientes da solução. Bem, aqui. Sim. Isso aqui vale para qualquer sistema desse tipo. Tá? Não importa o potencial na casca. Né? A relação entre eles para continuidade é sempre essa. Tem como fugir. Aí agora sim, a gente vem e resolve para dentro e para fora. Vamos começar por dentro. Então, perdão. A gente só sabe o potencial na casca, certo? Para quando o errinho é igual a errão. Então, quando o errinho é igual a errão, V é igual ao V0 cosseno θ. Então, tanto faz qual que eu vou pegar. Vamos pegar
a de dentro, a solução de dentro, só que na superfície, tá? Quando o R1 pegou aí. Então, vai ficar não θ igual somatório a L, R1 elevado a L, PL, cosseno θ, isso aqui é igual a V0 cosseno θ, que ele deu no enunciado. Aí o que eu pode cobrar é ele mudar o potencial da casca, tá? Geralmente é isso que eles fazem, tá? Para a gente conseguir trabalhar os polinômios de legenda. Aí se a gente for lá na listinha, o polinômio que vale ao cosseno é o P1, se não enganado. Se não me engano é assim. O P0 é 1 e o P1 é cosseno θ. Certo? Então, em vez de escrever cosseno θ, eu vou escrever P1. Só troquei. Ah, mas e se eu quisesse começar calculando, utilizando a equação para fora? Ia dar a mesma coisa. Você ia pegar a solução que vale para fora, ia trocar o R1 por R1 e ia igualar com V0, P1. Aí aqui de novo, ó, a gente tem que usar a ortogonalidade para tirar essa soma daqui. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Assim, a L, R1 elevado a L. Eu vou forçar a aparecer aquela integral aqui. Então, vai ficar de 0 a infinito. Vou omitir o cosseno só para facilitar. L', cosseno θ. Então, se eu forcei a integral aparecer desse lado, eu tenho que forçar ela a aparecer do outro lado também. Como o V0 é constante sai, então só multipliquei a integral pelos dois lados. Forcei ela a aparecer. Aqui é P1, né? Aí veja, L dá 2 sobre 2L mais 1 vezes a delta de L'. E essa delta de Dirac cancela o somatório, porque eu só vou conseguir somar quando L for igual a L', senão dá zero. E desse lado aqui, você tem P1, PL. Então aqui vai dar 2 sobre 2L mais 1 vezes a delta de 1 e L. E veja, né? Aqui era L genérico, e aqui é o P1 da casca vezes o L', então dá delta de 1 e L. Ok. Então vai ficar assim. A L vamos levantar a L. 2 sobre 2L mais 1. E aqui vai ficar V0. 2 sobre 2L mais 1. Vezes delta de 1L. Isso aqui cancela, né? Porque está multiplicando os dois lados. E aí, olha que legal. Quem que vai ser o AL? Vai ser o V0 dividido por R1 elevado a L vezes a delta de L e 1. Mas, vocês concordam que o L só pode ser 1? L pode ser qualquer inteiro, 0, 1, 2, 3, 4. Mas como apareceu essa delta de Dirac entre L e 1, só vai existir quando L for 1, porque tudo vai dar 0. Então, temos somente A1, que é V0, R elevado a 1 da E, e aí a delta de 1 com 1 dá 1. Então, a gente só tem esse termo. Que bom, né? Só tem um termo de solução. A1. Então, quem que é a solução do potencial dentro da esfera? A gente tinha, né? Que V
de R1 θ para dentro era somatório em L, a L, R elevado a L, PL, o cosseno θ. Isso é o que a gente tinha chego lá quando a gente começou o exercício. Como eu só tenho L igual a 1, então uma somatória só em um termo, né? Vai ficar assim. A1, R elevado a 1, que é 1, P1. O A1 a gente já descobriu. É V0 sobre R1. Multiplica pelo R, já estava, e o P1 é o próprio cosseno. Então, esse é o potencial dentro da esfera. V0 e R são constantes, então ele cresce linearmente com R, com raio, e com o cosseno. Procedendo. Eu não devia ter apagado isso aqui. Tudo bem. E para fora da esfera, a gente vai fazer a mesma coisa. Tá? Mas a gente já sabe a solução. Fora era assim, né? Era o somatório, BL, R no L mais 1, PL de cosseno θ. Como só tem 1, o L só pode ser 1, então, de novo, a gente só vai somar um termo, que é com L igual a 1. Então, vai ficar B1, R1, 1 mais 1, 2, e o P1, cosseno θ. Mas aí eu apaguei, a gente tinha chego na relação entre o AL e o BL, né? Que era quanto? L igual a BL sobre L. Assim? Elevado a 2L mais 1. Assim. Isso. Então, quem que vai ser o B1? Vai ser o A1 vezes, substitui aqui por 1. 2 vezes 1, 2, 1, 3. Então, eu nem preciso calcular aqui de novo, né? Só substitui. Vai ser o A1, e quem que é o A1? V0 sobre R. Então, vai ficar V0 sobre R1. Então, R ao cubo, né? Vou fazer assim, ó. O A1 é V0R. Mas aí eu cancelo, fica só V0R quadrado. Aqui embaixo é R ao quadrado. E cosseno θ. Isso faz sentido físico? Faz, ó. Dentro da esfera, o potencial cresce linearmente. E fora, ele cai com o quadrado da distância, que é o que a gente espera que aconteça, certo? Esse exercício é meio chatinho, dessa ortogonalidade, de 2, 2L mais 1. Mas que eles podem pedir para calcular a mesma coisa, só que trocando isso daqui. Porque, por exemplo, se ele colocasse... Tem até o exemplo que eu tenho aqui. Esse exercício aqui é com o cosseno de 3θ. Aí, o cosseno de 3θ, você abre como cosseno de 2θ mais θ, aí você abre um monte de conta, e você chega que o cosseno de 3θ é 2/5 do P3 mais 3/5 do P1. Então, quando você for fazer a somatória, você vai ter um L para 1 e L para 3. Então, a solução vai ser dois termos somando. Um para L igual a 1, para L igual a 3. Acho difícil eles forem isso, porque a prova é de teste, né? Muito grande. Isso mais simples já. Gigante, né? Tem alguma dúvida da passagem? Deu para lembrar o que faz? Você fez super elétrico já? Tadinho. Então é isso. Olá, eu acho que vai ter um pouquinho.
Gente, se quiser café, pode pegar, viu? Vontade. Pode apagar? Depois eu mando o PDF. Esse aqui é legal. Só você que também é da licenciatura, né? Mas ninguém é, né? Tá. É porque geralmente esse conteúdo aqui, eles não passam na licenciatura. Não sei por quê. Ele só tem Eletro 2, que é vetor de Poynting. Vocês já viram? Quem fez não passou, né? Imaginei. É porque eles não colocam isso na ementa, né? Enfim. Então, o que acontece, né? Quando a gente tem ondas eletromagnéticas, né? A gente sabe que os campos elétrico e magnético, eles são perpendiculares, tá? São perpendiculares. Aí cada um está oscilando na sua direção, própria direção, e se propagam nessa, tá? Na direção do vetor de onda. Então a gente sabe que o produto vetorial entre E e B é proporcional à direção de propagação. E o que acontece, né? Quando a gente tem onda eletromagnética, elas transportam energia, né? E elas transportam energia através desse vetor de Poynting, que ele aponta na direção onde está indo a energia. Então a gente define o vetor de Poynting como esse S, e ele é 1 sobre μ0 do vetorial E com B. É só isso. É uma definição, tá? Então, o vetor de Poynting, ele aponta na direção onde o campo eletromagnético propaga energia. Tá? Ok. Tendo isso, né, em mente, o exercício fala o seguinte, né? Em uma região no interior de um cilindro de raio R, você tem um cilindro de raio R, aí dentro dele, ele tem uma altura H também. Nem sei porque ele deu isso, não vai usar. Quem escreve é um filho da puta, né? Eles colocam coisa que você não vai precisar. Aí você fica, depois você chega no resultado e fala assim, putz, mas eu não usei essa constante. Não vai usar a altura. Enfim. Aí, beleza. Aí ele fala que dentro do cilindro existe um campo elétrico dado por isso aqui. Alfa ρ mais beta z. Ou seja, é um valor constante na direção ρ, que é o raio, e beta na direção de z, tá? E um campo magnético dado por gama na direção φ, mais um delta na direção de z. Alfa, beta, gama e delta é tudo constante, tá? Não precisa se preocupar. Aí ele fala que o eixo de simetria é na direção z, tal. Ele quer que a gente calcule a energia em função do tempo, que atravessa na tampa de cima. Tá? Então ele quer saber, né, dado esses campos elétricos e magnéticos que estão aqui dentro, qual a energia em função do tempo que atravessa na tampa de cima do cilindro.
Quando eu vi essa questão pela primeira vez, eu falei, nossa, todo mundo que fez Eletro 2? Não. Na hora que eu li, eu falei, putz, vai usar tensor das tensões de Maxwell. Me deu até desespero. Que é um negócio, assim, horroroso, né? Mas o tensor das tensões de Maxwell é uma interpretação matemática para calcular a força que a onda eletromagnética faz, certo? Os campos fazem, né? Numa superfície. Mas não é esse caso, ele quer energia. A energia é mais tranquila. Então, veja, ele quer a energia em função do tempo. Não, perdão, é por unidade de tempo. Por função do tempo. Então, ele quer quem? Ele quer a energia em função do tempo. É isso que ele quer, que a gente calcule, que atravessa a tampa. E isso aqui é o teorema de Poynting, né? A potência, que é a energia sobre tempo, é igual a menos a integral do vetor de Poynting numa superfície. Esse é o teorema de Poynting. Então, a energia em função do tempo, que é a própria potência, é menos a integral do vetor de Poynting na superfície que eu quero calcular. Então, vamos lá. Então, a gente tem que calcular primeiro o vetor de Poynting, que é isso aqui. É o E vetorial B. Então, quem que é o E? Alfa rho mais beta Z. E o B, vetorial, gama φ mais delta Z. Então, só substituir o E e o B, tá? Aí vamos fazer chuveirinho, né? Um com um, outro com outro, um com um, outro com outro. Vai ficar assim. Alfa rho vezes gama φ, então vai ficar alfa gama rho vetorial φ. Não vamos calcular os vetoriais ainda. Tá? Alfa rho vezes delta Z, então mais alfa delta rho vetorial Z. Mais, agora o beta. Beta gama Z vetorial φ. E mais beta delta Z vetorial Z. Só abrir a... Aí vamos lembrar agora das coordenadas aqui do cilindro, tá? Então, o ρ é o vetor que aponta na direção do raio. O errinho, né? O φ é o vetor que circula o cilindro, certo? E o Z é o que está aqui em cima. Então, esses são os vetores do cilindro. Né? Então, vamos lá. Rho vetorial φ, então, ρ φ dá menos Z, que é o meu dedão. Não sei se dá para ver. Certo? Então, o ρ está para cá, o φ está lá para trás. Perdão. Ah, melhor assim. Ó. Rho, φ, Z. Tá? Então, ρ vezes φ dá Z. Agora, ρ vetorial Z. Então, ρ vetorial Z dá o φ na direção contrária, né? Porque ele tinha que estar para dentro, né, do quadro. Então, dá menos φ.
Z vetorial φ, então é Z vetorial φ, tá? Menos ρ. O ρ tinha que estar para lá, né? Está para cá. Isso aqui dá menos ρ. E Z com Z dá zero, né? Vetorial de vetor com ele mesmo é sempre zero. Acertei? Isso. Então, como que fica o vetor de point? Fica 1 sobre μ0, alfa gama na direção Z, menos alfa delta na direção de φ, menos B gama, gama na direção de ρ. Tá? Então, esse é o vetor de point do sistema. Mas ele pede que a gente calcule a potência nessa tampa. Né? Essa tampa. Então, vamos lá. Usa o teorema de Poynter. Então, vai ser menos a integral do S, que é essa porra gigante aqui, escalar dA. Mas quem que é o dA? É um elemento de superfície aqui. Né? Vezes o vetor que dá a direção da tampa, que é o Z. Esse é o dA vetor. Então, posso escrever ele assim, ó. S vetorial Z vezes o dA. Certo? Então, o dA vetor é o dAzinho, que é o elemento de área, vezes o vetor que dá a direção da tampa, do cilindro. Né? E agora, quem que é o produto escalar de S na direção de Z? Só dá na direção de Z, né? Se eu multiplicar Z chapéu com φ dá zero e Z chapéu com ρ chapéu dá zero. Então, só vai sobrar isso. E faz sentido, se eu estou calculando o fluxo de algum vetor numa superfície, quem contribui é somente a componente do vetor que está na direção. Né? O resto não importa. Então, como é na direção de Z, a gente só vai olhar para esse termo. O resto não tem problema. Então, vai ser menos a integral do S, que é 1 sobre μ0, alfa gama. E quem que é a área? É literalmente a área do cilindro, né? Da tampa, né? Que é πr ao quadrado. Opa, deu. Já coloquei o resultado. dA. Aí o que é constante sai para fora, né? Então fica alfa delta sobre μ0. E a integral de dA, agora sim, é a área da tampa. Então isso aqui dá menos alfa gama πr ao quadrado sobre μ0. Então isso aqui é a potência do campo eletromagnético que atravessa a tampa do cilindro. Se aparecer vetor de point, os exercícios não são tão difíceis, né? Geralmente ele te dá o E e o B e pede só para você calcular o vetorial. Aí tem que lembrar dessas regrinhas, né? De mão direita, da mão direita. Alguma dúvida? Não? Sim. Que legal. Eu vou fazer um outro que já usa isso daqui também.
Ele fala assim, o campo elétrico de uma onda plana se propaga no vácuo é dado por... Ele dá o vetor do campo elétrico. E só dá isso e fala assim, determine B. E aí tem as alternativas, né? Então, de novo, campo eletromagnético no vácuo é sempre um é perpendicular ao outro, né? E ambos são perpendiculares ao vetor de propagação. Se a gente olhar aqui para o campo elétrico, o K, que é o vetor de onda, ele está em qual direção? Em Y, certo? Então, o K, nesse caso, ele é um Kzinho Y. Tá vendo? Na direção Y. E aí, você pode usar Faraday aqui, né? Falar, eu sei que o rotacional do campo elétrico é menos a derivada do campo magnético, né? Aí você calcula o rotacional disso e depois integra e acha o campo magnético. Vai dar muito trabalho. Não compensa, né? Então, muito difícil. Difícil não, muito chato. Chato. Então, o que a gente faz? A gente usa isso aqui, ó. A gente sabe que eles são perpendiculares, o E e o B, né? Então, tem que acertar no desenho. Vamos ver. O campo elétrico que ele deu, ele está tanto em X quanto em Z, certo? Então, ele vai estar nesse plano aqui, né? Em algum espaço, né? Opa! Ele está aí. Ele está aí. O Faraday não gostou, que a gente falou que é chato. E o vetor de onda está na direção de Y. Então, onde tem que estar o B para quando eu fizer E vetorial B, dar o K? Então, o E está aqui, certo? E o K está aqui atrás. Então, o B tem que estar aqui para baixo. Acho que meu desenho ficou meio ruim, ó. Mas o E está aqui, o K está para cá, então o B tem que estar aqui para baixo, certo? Então, o B, ele tem que ser algum vetor aqui, ó. Que faça 90 graus com o E, 90 graus com o Y, né? Todo mundo com 90 graus. Né? Então, se ele está nessa região aqui de baixo, né? Lembrando, outra coisa importante, né? Se ele é perpendicular ao E, então ele tem que estar no mesmo plano, certo? Que é o XE. Só que como ele está para baixo, então o B ele tem que estar em X menos E. Né? Aí a gente lembra que o campo magnético ele é sempre o elétrico dividido pela velocidade da luz, tá? Isso sai também das equações de Maxwell, tá? Então ele vai ser simplesmente o seguinte. Vai ser o E0 dividido por C. A exponencial tem que ser a mesma, porque isso não muda. Só que aqui ele está em X menos o Z. Ele tinha que estar no mesmo plano que esse, para eles serem perpendiculares. Só que aí, para ele também ser perpendicular ao vetor de onda, opa, aqui é o K, né? Então ele tem que estar para baixo. Tá? Dá para imaginar? O desenho não ficou tão bom.
Baixo. Deixa eu tentar desenhar de novo. Deixa eu ver. Talvez mais inclinado. Então, o K a gente sabe que está na direção de Y, né? Isso a gente já sabe, né? E o E, ele é X mais E. Então, ele está nesse plano aqui, ó. O plano que está aqui. Em algum lugar, tá? Aí, como eu sei que E vetorial B tem que dar o K, então tem que pensar onde tem que estar o B, né, para que o vetorial deles dois dê K. Né? O único jeito de fazer isso é se o B estiver aqui embaixo. No mesmo plano que tá o E, só que para a parte de baixo. Forma 90 graus aqui. Por isso que ele é em X menos E. Tá? Ok. Eu vou conseguir passar só mais esse, porque eu tenho uma reunião. Mas, assim, acho que a gente já viu muita coisa, certo? Então, esse aqui é bem tranquilo. Ele fala assim, que você tem um comprimento, um fio de comprimento L0 e resistência R0. Tá? E aí eu pego esse fio e estico ele de forma que o comprimento novo é 2 vezes o L0, ou seja, eu dobrei ele de tamanho, certo? E aí ele quer que eu calcule a nova resistência. Sabendo que a resistividade do fio e o volume não se alteram. Então, imagine que eu tenho um fio de cobre, né, com resistividade ρ, resistência R0, comprimento L0, estico ele até o dobro, né, a minha resistividade e o volume não muda, só que ele vai mudar a resistência. Né? Ele quer que a gente calcule isso. E aí, o que a gente tem que usar? Alguém lembra? Tem que usar a rola. Certo? Fala da rola. Então, veja, inicialmente, a gente tinha uma resistência inicial, o ρ não muda, um comprimento inicial e uma área da seção transversal inicial. Tá? Quando eu estico, o meu novo R, o ρ não muda, né? E agora eu vou ter um comprimento de 2L0 e uma nova área. Uma nova área A. Mas eu não sei quem é essa nova área A. Né? O volume não muda, isso é importante. Ó. O volume não muda. O volume inicial tem que ser igual ao volume final. Quem que é o volume de um fio? É a área da seção transversal vezes o comprimento. Certo? Quem que é o novo comprimento? 2L0. Né? Então, se eu cancelo L0 com L0, quem que é a nova área? Tem que ser a inicial dividido por 2. Então, para o volume ser constante, quando eu dobro o comprimento, a área diminui pela metade. Senão o volume não é o mesmo. Então, quem que eu vou pôr no lugar desse A?
a 0/2. E só organizando, né? Vai ficar esse 2 passa aqui em cima multiplicando. E olha só que interessante. Quem que errou L0/A0? A resistência inicial. Então, a resistência final é 4 vezes a resistência inicial. É uma questão interessante, né? Eu tinha uma outra também que era com campo elétrico, né? Ele fala assim, o que acontece se eu dobrar a distância, né? Como a gente sabe que ele cai para o quadrado, né? Então vai diminuir em 4 vezes, né? Pode perguntar esse tipo de coisa. Só que aqui foi usando a resistividade. Alguma dúvida dessa? Gente, então é isso. Eu tinha para hoje. Deu para ver bastante coisa. Circuito RC, Faraday, de Gauss, resistividade, vetor de Poynting, né? E o Laplace em coordenada esférica, bastante coisa. Eu tenho um monte de exercício aqui do EUF, né? Eu posso mandar depois para vocês, né? Para vocês darem uma olhada também. E é isso. Pessoal do chat, obrigado. E é isso, a gente se vê então na quarta-feira.